Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, quando aos quase 30 anos, diz a palavra de Deus, que ele foi batizado e deu início no ministério. Seu ministério já começou pelo relato dos primeiros evangelhos, sendo impelido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Saiu da tentação, encontrou alguns discípulos e já os chamou através da sua vocação. E aí Jesus um dia na Palestina, retornando ali para Galileia, ele se assentou num monte. Os seus discípulos se aproximaram de Jesus, né? Ficaram próximos de Jesus. E também outras pessoas, outras almas. Outros judeus. Pessoas que estavam habituadas, muitas vezes, de ir na sinagoga, ouvir os mestres, os rabinos, ouvir os doutores da lei. E qualquer uma daquelas almas que estavam ali em volta de Jesus, que tivessem ouvido um comentário rabínico, a leitura de uma palavra das Escrituras. Vamos lembrar que os judeus sempre citavam o Pentateuco. E aí você imagina que Jesus, ao pregar, a partir do versículo 17 até o versículo 19, qualquer uma destas almas o identificaria como um mestre, ou quem sabe, como um rabino. Porque Jesus está fazendo um comentário sobre o primeiro mandamento. Não passará nem um i e nem um tio das Escrituras, da lei. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então qualquer um que estivesse ouvindo Jesus tinha plena convicção de que ele era um rabino, um mestre. Só não no versículo 20, né? Eu fico imaginando, irmãos, que quando Jesus, aos 12 anos, foi deixado, esquecido, e quando voltaram para encontrar Jesus, depois de 3 dias, o encontraram na casa do seu pai, conversando lá com os mestres da lei. Eu imagino Jesus com a sua família, indo à sinagoga, como ele tinha o costume de todo sábado, e como todo filho de Deus tem um costume de todo o domingo, está na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Jesus tinha esse hábito. E aí você imagina Jesus, naquele dia que ele chegou na sinagoga, e levantaram lá o livro do profeta Isaías, e não foi ele que leu. Mas foi um outro irmão. Foi um mestre.
um doutor da lei, e abriu justamente no capítulo 52 do servo sofredor, e ele leu as escrituras e começou a dar sua explicação rabínica. E aí você imagine o Jesus, o Messias, sentado, ouvindo ele falar. Imagina quantas coisas Jesus ouviu, irmão. Quantas palavras, quantas leituras das Escrituras, Jesus dentro da sinagoga, ouvindo sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o seu sofrimento. E aí você pensa, né? Dependendo do que o camarada estava falando. Por isso que as almas que estavam ouvindo Jesus, assentado no monte, reunido de discípulos, uma multidão à sua volta, e Jesus pregando. Só que quando Jesus começou a pregar, até o versículo 19, estava indo até bem. Mas quando ele passou do versículo 20 a seguir, a coisa mudou. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito de julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Opa! O negócio começou a pegar aí. Porque agora Jesus está citando o Antigo Testamento, não está falando lá quem foi que escreveu ou pronunciou aquelas palavras. É claro que foi Deus. Inspiração ali a Moisés no Monte Sinai. Mas agora ele começa a dizer assim, ó, eu vos digo. E aí você vai notar na leitura, continuando a leitura, que Jesus vai citando o Antigo Testamento e vai dizendo assim, mas eu vos digo. Opa, mudou a mensagem. Então esse já não é mais um mestre. Esse já não é mais um rabino. Teria que perguntar para Jesus se ele era da religião judaica. O senhor é judeu, né? Sou. O senhor é da religião judaica? Então o que eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite é a seguinte questão. Qual é a religião de Jesus? Jesus instituiu a sua igreja ou a sua religião, enviou os seus discípulos a pregar, depois de 200 anos apareceu e foi de uma maneira tirado alguns que insurgiram com muitas doutrinas de uma religião que não era a de Jesus. Então apareceu o catolicismo romano. E depois em 1500, através de Martim Lutero e Calvino e mais alguns, uma chamada de reforma protestante, que pegaram todos os manuscritos, tudo aquilo que o Constantino fez uma salada a partir do que Paulo escreveu, traduzindo o evangelho do reino para os gentios, e fizeram então essa reforma protestante. E daí saiu então o que eles chamavam de os luteranos, os presbiterianos, os metodistas. E aí se segue. Mas a religião de Jesus, ela continua existindo. Essa igreja de Jesus, essa mensagem de Jesus continua existindo. Apesar de tudo isso que está acontecendo. E aí você vai ver o nascimento de muitas religiões.
Adventismo, Testemunho de Jeová. E aí você chega na década de 70 e 80, vai ter lá o neopentecostalismo, Sara Nossa Terra, Universal e outros, e outros, e outros. E aí você, a partir de 1900, chega o movimento pentecostal. Qual que é a religião de Jesus? Congregacionais. E outras, e outras, e outras, e outras. A pergunta é, qual a religião de Jesus? Quando Jesus começou a pregar, aquelas pessoas que ouviram algumas coisas sobre a religião judaica, agora eles estão ouvindo de uma maneira diferente. E isso confunde o coração das almas e das pessoas. Porque agora, Jesus não está falando como um profeta, um mestre ou um doutor da lei, mas ele está dizendo assim, eu, porém, vos digo. Então, dentro da religião de Jesus, os ouvintes ouviram sobre muitos assuntos. Capítulo 7, versículo 28, de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então tem algo diferente aí. A religião de Jesus está sobre a autoridade de Jesus, a palavra de Jesus. E isso, qualquer pessoa de uma outra religião que tivesse ouvido essas palavras de maneira diferente, ele já rejeitou o mensageiro e a mensagem. Ele já não quer mais ouvir. Então, se Jesus estivesse passando aqui, pelo interior do estado de São Paulo, com seus discípulos, esse seria um auditório que Jesus poderia sentar tranquilo com seus discípulos e desfrutar de uma comunhão bendita. Esta primeira igreja batista de Oriente seria um lugar adequado para Jesus e os teus discípulos sentar aqui nos bancos e falar assim, Pedro, Tiago e João, chama a rapaziada aí, vamos pegar os nossos irmãos aí, vamos sentar aqui, vamos descansar um pouco nossos pés, nós estamos cansados, vamos ter um refrigério, vamos ouvir uma palavra, vamos desfrutar de uma comunhão com os nossos irmãos aqui. Depois a gente segue viagem. Será que a palavra que o pastor Maurício está pregando traria um refrigério ao coração de Jesus e dos seus discípulos, para trazer a eles o entendimento qual era o propósito e o destino das suas vidas? Será que essa palavra que nós estamos pregando aqui traria ao coração deles um fervor e uma alegria de dizer assim, opa, estamos no caminho certo, mestre? Será que os nossos irmãos teriam, dentro da sua vida, do seu coração, um lugar para Jesus e os seus discípulos acolhê-los, amá-los, cuidar deles, lavar os seus pés, alimentá-los, trocar suas vestes e dizer assim, bom, irmãos, agora já ouviu a palavra, já foram cuidados, agora, Pedro, vamos continuar. Ou será que não? Então, qual que é a religião de Jesus? No primeiro mandamento, através de um homem chamado Moisés, no Monte Sinai, Deus enviou
as suas ordenanças, que não são apenas 10, mas são 613. Em Cristo, assentado em um monte, rodeado por seus discípulos e almas, Deus, o Pai, na pessoa do Filho, está trazendo ao coração uma plenitude, um cumprimento de toda a lei. Um cumprimento de toda a lei. Porque quando a Bíblia diz assim, e Jesus falando, eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir ela. Cumprir ela não era dar fim nela. Cumprir ela era plenamente trazer ao coração de todos agora o que de fato o Pai queria com a entrega da lei aos corações. Então, qual que é a mensagem da religião de Jesus? A mensagem da religião de Jesus é o seguinte, capítulo 5, verso 43. A mensagem da religião de Jesus é assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, como é que é a religião de Jesus? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais, demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Na religião de Jesus, nós não somos chamados apenas a amar o próximo e o irmão. Na religião de Jesus, o amor não ia ficar restringido apenas ao nosso próximo. Na religião de Jesus, o amor, ele se abrange até o inimigo. Essa é a religião de Jesus. Ela toma uma abrangência maior. Romanos, capítulo 7. Quando Jesus, ele diz assim, eu vim cumprir. Então você, poxa vida, né? É esse aí mesmo. E aí de repente as coisas mudaram. Mudou. Capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa,
E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei não era para salvar ninguém. A lei não era para tornar uma pessoa com entendimento de que ele não peca. O apóstolo Paulo entendeu isso quando alguém disse para ele assim: Paulo, você é pecador. Ele falou: não. Você é pecador. Não. Então olha para a lei. Aí ele olhou para a lei. E ele ficou olhando para a lei. E observando a lei. Aí ele descobriu que ele é o quê? Pecador. Porque a lei estava o quê? Enferma por causa da nossa carne. Então Cristo, quando assentou no Monte das Oliveiras, ele trouxe uma palavra de vida. Jesus trouxe um código de vida. Por isso que ele começa o Sermão do Monte dizendo que um crente da religião de Jesus não é feliz porque ele é realizado no seu trabalho. Jesus está dizendo, no código de vida agora que ele está trazendo, que um membro da religião de Jesus não é feliz porque tudo está dando certo no seu trabalho, na sua vida material. Não, não. Ele está dizendo que aquele que pertence à religião de Jesus, ele é feliz porque ele é humilde de espírito. Porque ele tem fome e sede de justiça. Porque ele é manso. Porque ele é misericordioso. Porque ele é pacificador. E aí ele diz assim: o membro da religião de Jesus, ele é relevante aonde ele se encontra. Ele é um sal na terra. Ele é uma luz no mundo. Luz do mundo. Sal da terra. Então, de qual religião Jesus é? E qual religião nós somos? Precisamos parar e prestar atenção. Qual religião nós somos? Jesus, ao pregar para aquela multidão, ele diz assim: aqui nesse lugar tem gente que vai entrar pela porta larga. Tem gente que vai entrar pela porta estreita. Aqui nesse lugar, aqueles que estão ouvindo, alguém aqui vai ouvir a minha palavra. Outros não vão ouvir a minha palavra. Nesse lugar aqui, há pessoas que vão seguir a justiça do reino de Deus. E outras vão seguir a justiça dos escribas e fariseus. Opa! Então, na religião de Jesus, ele ensina a como você orar. Na religião de Jesus, ele ensina as práticas espirituais. Na religião de Jesus, ensina você a lidar com um falso profeta. Na religião de Jesus, Jesus ensina que você não tem que ter um outro Deus na sua vida, além do Pai.
Na religião de Jesus, ele ensina como você dá oferta. Então essa é a religião de Jesus. E se Jesus viesse pregar aqui, o que o senhor vai pregar, Jesus? Amilenismo? Pré-milenismo? Se é calvinista ou arminiano? Eu quero falar dos 7 significados dos anjos no livro de Apocalipse. Não. O que nós terminamos de ler na mensagem da religião de Jesus? Os homens se admiraram da sua doutrina. E o que é doutrina? Doutrina não é você saber o que é o pecado. Não matarás, não adulterarás. Doutrina era você estar sendo pronto para não pecar. Para que você não tivesse ódio de ninguém ao ponto de chegar a matar a pessoa. Para que os seus olhos não fossem tão maus ao ponto de você não conseguir olhar para ninguém com desejos escusos. É isso que é a religião de Jesus. Aí a gente tem que se perguntar se a gente é membro dessa religião. Se a gente está fazendo aquilo que... Mas eu vos digo, está falando. A religião de Jesus, ela não é um adestramento de pessoas. Você tem que orar a tal hora. Põe o copo d'água em cima da televisão, põe a mão na tela se for preciso. É tal horário que Deus te ouve. É 7 passos para a sua felicidade. 5 caminhos para você ser bem-aventurado. A religião de Jesus não é conceitual. A religião de Jesus não é uma filosofia, uma teologia humana. A religião de Jesus é vida. Presta atenção. Jesus está entregando à sua religião uma palavra, um DNA de vida. E Jesus vai ensinando como que é essas coisas. Mateus capítulo 17. Então a pergunta é: Jesus é o quê? Batista, presbiteriano, luterano, quadrangular, avivamento, assembleia, Brasil para Cristo, universal, mundial, católico romano, católico ortodoxo, luterano, metodista. O que Jesus é? Islâmico. Mateus capítulo 17. Aí você vai vendo qual é que é a religião de Jesus. Versículo 3, 4 e 5. O monte da transfiguração. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele tem um representante da lei, tem um representante dos profetas, mas a voz que ecoou do céu é o seguinte: esse aí é o meu filho amado, a ele vocês ouçam. A religião de Jesus está sob a autoridade de Jesus,
sobre a palavra de Jesus, o sacrifício de Jesus. E Jesus dizendo assim: pode vir após mim, para que você saiba como que é um filho de Deus. Para que você viva como um filho de Deus. Para que você de fato desfrute do que é um código de vida. Não é à toa que o apóstolo dos gentios escreveu, inspirado pelo Espírito Eterno: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Nós somos da religião de Jesus, irmão. Nós estamos fazendo tudo que Jesus mandou. Não é? Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Quando Paulo escreveu as cartas pastorais, então, ele disse assim: Tito, Timóteo, pregue a palavra. Tito, capítulo 2, versículo 1. Fala, tu, porém, o que convém à sã doutrina. Doutrina é: não corta cabelo, não pinte seu cabelo, não pinte as suas unhas, não rapa suas pernas, vista sua saia, coloca um pano na sua cabeça, faça isso, ande ajoelhado, ande submisso, põe umas cruzes nas costas. Não. Aí você vai ver o que Paulo vai escrever para Tito, o que é sã doutrina. Não é um curso de liderança espiritual. Não é um curso de homem ao máximo. Versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Fala para os idosos aí, ter juízo. Porque está parecendo que quando vai pegando mais idade e fica dentro da casa de Deus, acontece alguma coisa, faz mais coisa errada do que chegou ontem. Você quer saber o que é sã doutrina, irmão? Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas de muito vinho. O pessoal lá na igreja do Tito era chegada no vinho, hein? Bebiam mesmo para valer. E tinha um outro problema, na língua. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, donas de casa, bondosas, sujeitos ao seu próprio marido, para que a palavra de Deus não seja o quê, irmão? Justamente. Precisa ser assim. É necessário que seja dessa maneira. É necessário. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Mostra isso. Tem alguém com alguma dúvida aqui, irmão? Se tiver, nós já resolve já. Tem alguém? Então, muito bem. E na religião de Jesus,
O sábio não é quem tem diploma. Na religião de Jesus, o sábio não é aquele que tem uma biblioteca. Nada contra a biblioteca. Nada contra. Livro é muito bom, desde que você saiba. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Então, muitas vezes a gente confunde o que é sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Então, dentro da religião de Jesus, a grande pergunta não é se você tinha fé. Porque qualquer pessoa podia falar que tinha o quê? Fé. Porque fé é algo de foro íntimo da alma. Você não pode medir essas coisas. Mas obras não. Obras são coisas mensuráveis, medidas. Fé é foro íntimo. Qualquer pessoa pode dizer que tem fé. Agora, obras é mensurável, é medido. Por isso que Tiago diz: a fé sem obras, ela é morta. Essa é a religião de Jesus. O evangelho que Jesus está pregando, confundindo a cabeça de alguns. E aí Jesus ele já disse: alguns vão entrar por uma porta larga, outros vão entrar pela porta estreita. Alguns vão ouvir a minha palavra, outros não vão ouvir a minha palavra. Alguns vão seguir a justiça dos escribas e fariseus, outros vão seguir a justiça do reino de Deus. Então, qual delas nós vamos seguir? Mateus capítulo 5. Versículo 48. E dentro da religião de Jesus, o que Jesus quis ensinar para os seus discípulos, que a lei não os tornaria perfeitos, mas que se cada um deles ouvisse a voz de Jesus, estivesse sobre a autoridade de Jesus, fizesse aquilo que Jesus está ensinando dentro da sua religião, eles a cada dia, não é de um dia para o outro, a cada dia, eles estariam ficando parecidos com o Pai Celestial. Nós gostaríamos que todos aqueles que já entregaram sua vida para Jesus já ficassem parecidos com o Pai na hora que saíssem da água do batismo. Seria maravilhoso. Pastor não teria problema e nem dificuldade. Igreja seria fantástico. Mas infelizmente não é assim. As coisas não são assim. Por isso que na religião de Jesus, você vai ver um Pedro andando com Jesus com a espada na cinta, cortando a orelha de um soldado. Você vai ver discípulos pedindo fogo do céu para queimar as pessoas. Você vai ver isso. Versículo 48. Portanto,
Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, a cada dia que aquele que é da religião de Jesus, ele for ouvindo a voz de Jesus e fazendo aquilo que Jesus ensinou, ele vai se parecendo cada vez mais com o Pai celestial. Até ele ficar uma imagem e semelhança. Jesus ensinou na sua religião, capítulo 6, versículo 32. Meu Pai e Pai de vocês, Ele cuida de passarinhos, Ele cuida do lírio do campo, Ele cuida. O meu Pai, se vocês conhecerem Ele, Ele faz todas essas coisas. E Ele cuidará de cada um de vocês. E Jesus começa a falar na sua religião do Pai. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí Jesus diz assim, olha, na minha religião vocês vão ter uma intimidade com o Pai. Vocês vão poder falar com Ele. E Ele vai ouvir a voz de vocês. E tudo aquilo que for da necessidade de vocês vai ser suprida pelo Pai. Versículo 11 e versículo 12 do capítulo 7, para a gente encerrar. Jesus diz lá que aquilo que ele disse, do versículo 17 a seguir, não era uma questão de crer. Você não viu a palavra crer lá, viu? Era uma questão de obediência. Presta atenção no que você está lendo. Aquele que desobedecer o menor dos meus mandamentos, não é uma questão de crer. Obedecer. Os da religião e que são da religião de Jesus precisam obedecer. São obedientes. Quando eles ouvem a voz do Pai, são obedientes. Versículo 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Isso aqui é muito bom. É que a gente não lê Bíblia, né, irmão? A gente não lê Bíblia. Vamos ler a Bíblia, irmão. Você não deseja que as pessoas façam por você? Vamos ler a Bíblia. Então vamos lá. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, vírgula. A gente precisa ler Bíblia, irmão. E saber se a gente está na religião de Jesus ou não. Versículo 12. Assim fazei-os vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas.
Agora você pode voltar para casa e degustar tudo isso e saber se você está na religião de Jesus ou não. Saber se as palavras ainda confundem a sua mente e o seu coração, ou você já entendeu. Eu preciso obedecer. Eu preciso aprender a lidar não somente com o meu próximo, mas com o meu adversário. E se for preciso, chamar ele até de amigo. Glória a Deus, irmão. Oi, amigo. Tudo bem? Amigo. Jesus chamou Judas de amigo. Tá certo, irmão? A gente precisa ser transformado pela palavra que a gente lê e escuta. Porque senão, nós vamos nos tornar seres terríveis. Não somente com o nosso próximo, mas até com o nosso inimigo. Amar, orar por ele. E ter cuidado com o negócio de inimigo. Porque qualquer sentimento que você esteja carregando dentro de você, o eu, porém, vos digo que você já virou um assassino. E pelo fato de você chamar um irmão de tolo, você já é digno do fogo do inferno. Está entendendo, irmão? Então, por isso que essa vidinha cristã, levada às brecas, não vai funcionar. Ou nós vamos nos enquadrar na religião de Jesus, ou nós vamos andar pela porta estreita ou pela larga. O caminho apertado ou largo. Ou nós vamos ouvir e edificar, ou nós vamos não ouvir e tudo vai ser derrubado. Isso aqui é a palavra de Deus. Que Deus ele nos ajude. A cada um de nós. A saber que tem um Pai Celestial nos observando. A cada gesto. Estão lembrados, irmão, aqui de quinta-feira? O que é muxuxo? O que é muxuxo, irmão? Pois é. Você vê que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela não falha, irmão. Não falha. Ou nós vamos ouvir o Pai, falar com Ele.
não fazer um juramento falso. Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. A ele ouvi. Ouça o filho amado.